Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos dando início a mais uma celebração jovem, mais um tempo que Deus tem nos chamado a estar na presença dEle. Gostaríamos de estar na casa dEle, né? No templo ali, mas ainda não é possível. E através desse recurso é que nós temos tido a oportunidade também de estarmos juntos, né? Mesmo pelo nosso coração, mesmo distante, mas é o que nós podemos fazer nesse tempo. Eu estou aqui numa praça, aqui perto de casa. Eu espero que não tenha barulho, nada possa estar atrapalhando, né, essa gravação. Mas eu queria falar com você um pouco nessa hora sobre o que tem acontecido, né, nos nossos dias. Essa pandemia, eu não vou falar quase nada sobre ela, porque por mais que tenha sido um tempo de surpresa para nós, Deus sabia de todas as coisas, Ele já sabia. Deus não se surpreendeu com essa pandemia, pelo contrário, Ele tem o controle de tudo, o controle das nossas vidas, o controle de todas as coisas. E quando eu fui convidado para trazer essa mensagem, 2 dias depois, nós tivemos uma perda muito grande, que foi a perda da nossa querida irmã pastora Elvira. E a gente não pode se cansar de dizer que é uma pessoa que vai fazer muita falta. Já está fazendo, né? E eu agradeço a Deus por ter vivido, né, um tempo com ela, principalmente nesse período de pandemia que nós nos reuníamos pela plataforma. E algumas vezes eu tive a oportunidade de ir lá conversar com ela e com o pastor Otávio, que graças a Deus continua com a gente, né? Graças a Deus ele continua entre nós. E eu lembro que uma das minhas conversas com ela era uma pessoa que se preocupava muito com o próximo. Eu ouvi uma pessoa dizendo a respeito dela algo que ficou marcado, que ela deixou um rastro de amor. E é uma expressão que não poderia encaixar melhor na pessoa que foi a pastora Elvira. Em uma das minhas conversas com ela, mais ou menos umas 3 semanas atrás, 4 no máximo, 1 mês atrás, eu pude ir lá até no portão da casa dela, a gente pôde conversar um pouquinho, e ela me perguntou como é que estavam os jovens. Ela sempre era preocupada com os jovens, sempre preocupada com o próximo, né? E ela perguntou pelos jovens, eu falei um pouquinho, conversei com ela. E ela falou assim: Júlio, eu vou te falar um negócio. Eu estou preocupado, sempre tenho uma preocupação com os jovens, deles se afastarem de Deus e não terem tempo de voltar, não terem oportunidade de voltar. E o curioso é que a gente também não sabe realmente o que vai acontecer com a gente daqui a pouco, né? E ela falou assim comigo: olha, quando eu for convidada pelos jovens, eu vou ministrar sobre isso. Eu vou falar com eles do perigo de estar longe de Deus e por que nós ficamos longe de Deus. A gente não sabe quando será o nosso fim aqui na terra, ou ainda quando Jesus virá nos buscar. E ela falou isso para mim: quando eu tiver uma oportunidade, a próxima oportunidade, eu vou falar isso com os jovens. Lamentavelmente ela não está mais aqui para poder ministrar essa palavra. E certamente eu não conseguirei, né,
falar conforme ela iria dizer para vocês, para os jovens, ou para aqueles que ouvirem essa mensagem, mas eu vou tentar colocar aquilo que estava no coração dela. Claro que eu não sei, mas de acordo com aquilo que ela testemunhou para mim, eu vou estar tentando compartilhar com vocês. Então, assim, o tema, né, da nossa ministração é o perigo de estar longe de Deus, a ponto de não poder voltar. Eu vou estar lendo um texto que, graças a Deus, a misericórdia de Deus permitiu que esse rapaz tivesse tempo de voltar. Ele tivesse tempo de cair na real e voltar. Mas nós não somos senhores do nosso tempo, nós não podemos acrescentar nada ao nosso tempo. Tudo isso pertence a Deus. Quem diria que a pastora Elvira iria de manhã botar mensagem lá para os casais e seria a última mensagem dela para nós. A gente não sabe, né? Então, a gente que às vezes insiste em ficar protelando aquilo que Deus tem para nós, sempre adiando, ou ainda a gente que já conhece o Senhor e simplesmente decide, por falta de força, né, por nós não nos agarrarmos em Deus, a gente acaba saindo mesmo. E eu sei que não é fácil mesmo, mas nosso ministério não é fácil, não deve ser fácil mesmo. Mas o que Deus fez por nós através de Jesus, poxa, isso não se mede, não se compara, né? Então, assim, eu quero estar lendo com você um texto da Palavra de Deus. Se encontra um texto até um pouco extenso, mas eu quero que você acompanhe, se for colocado aí, ou do contrário você acompanha ouvindo comigo. Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 31. Diz assim: a parábola do filho pródigo. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. Ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando, foi-se para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho.
pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai o procurava conciliá-lo, mas ele respondeu: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar ele e o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Vamos orar nessa hora. Senhor, nós te pedimos a direção, que tenhamos um tempo de ensinamento da Tua Palavra aqui, que possamos aprender mais de Ti e que não apenas venhamos nos limitar a ler as Escrituras como sendo um enunciado como outro qualquer, uma informação, mas que nós possamos entender que a Tua Palavra ela é repleta de sabedoria e que nós apenas possamos crer e pedir a Tua direção, pedir que o Senhor esteja nos ensinando e ministrando sobre nós a riqueza que é a Tua Palavra, e que não apenas possamos ler, mas também praticar da Tua Palavra nesse mundo que tanto se corrompe, cada vez ele está pior. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós estamos um texto, como eu falei, um texto extenso, né? Mas que nos dá um ensinamento muito grande. Eu queria, antes de entrar nesse texto, eu queria falar com você que isso aqui é uma parábola, né? É um recurso literário que para poder transmitir uma mensagem para nós, para aquele povo naquela época e para nós também. E o fato de ter sido uma criação, uma parábola, como o próprio nome já diz, não tira dela a sua importância infinita. Até porque quem disse essa parábola foi o próprio Senhor Jesus, ninguém menos do que o Senhor Jesus. Daí a gente já vê a importância dessa parábola. Desculpa. Então, essa parábola ela vem de ensinamentos do Senhor Jesus. Antes ele falou acerca da ovelha perdida, e depois ele falou da dracma perdida, e depois ele falou do filho pródigo, que também foi um filho que estava perdido. Só que o interessante é que em todos os momentos, o exemplo da parábola da ovelha perdida, o pastor, o interessante é que hoje em dia a gente não vê rebanhos, né? Eu nunca tive a oportunidade de ver,
Mas a ovelha, ela curva a sua cabeça e começa a comer capim, ela perde a noção do lugar, e quando ela fica longe do pastor, ela fica sem saber o que fazer. E é igual nós, né? Quando nós ficamos longe de Deus, a gente fica sem saber o que fazer. E o pastor, ele deixa as 99 ovelhas protegidas ali no seu rebanho, no seu pasto, vai em busca daquela ovelha e pega aquela ovelha pelos seus ombros, pega ela e traz de volta. Maravilhoso o amor, né? E com a dracma perdida também, aquela mulher que perde aquela dracma, aquela que era importante, era um recurso de um dia de trabalho, e ela começou a procurar, começou a varrer a casa, começou a ver, e quando ela encontra, ela fala com as amigas que encontrou, que aquilo ali era muito importante para ela. E na questão do filho pródigo, a gente entende que o pai saiu para poder trazer aquele irmão mais velho para dentro de casa. E a gente entende que Jesus estava falando isso para aqueles religiosos daquele tempo, os fariseus, que hoje a gente às vezes fala, quando fala em fariseu, a gente acha que eram hipócritas, né? Mas a gente tem essa definição, mas eram aqueles que eram um partido judaico daquele tempo, onde eles seguiam à risca a lei, tentavam seguir, mas tentavam se amostrar, queriam se aparecer, queriam fazer tudo que... Quando na verdade Deus não quer que a gente... A honra é para Ele. A honra não é para nós somos apenas instrumentos. É tudo para Ele, para o Senhor. Os fariseus, eles não apenas queriam se amostrar, né, vamos dizer assim, como também eles não aceitavam aquela classe menos favorecida. É como quem diz, eu não vou me misturar com essa gente aí não. E o Senhor Jesus, ele quebrou todos esses paradigmas aí, esses protocolos, e veio por causa da minha vida, veio por causa da sua vida, porque nós somos pecadores, nós carecemos da graça de Deus, nós dependemos do favor de Deus, da misericórdia dele. E maravilhoso que ele não desiste de nós. A gente tem esse exemplo na parábola do filho pródigo. Essa parábola começa com um filho pedindo a sua herança, o filho mais novo pedindo a sua herança. E a gente sabe que, de acordo com as tradições judaicas, isso não era comum. Na verdade, a herança, ela era após a morte do pai, e o filho mais novo, ele recebia a menor parte. A maior parte era para o primogênito, até porque era aquela época o primogênito, o direito à primogenitura era algo muito importante e valorizado naquele tempo. Eu estou olhando às vezes para o lado aí, eu peço até desculpa, mas como eu estou na praça, eu acabo às vezes olhando aqui, mas espero que isso não tire a sua atenção também. Tá bom? Então o filho mais novo, ele pede a sua herança. Olha, a partir de hoje eu não quero mais, eu não quero mais ficar nessa casa, eu não quero ficar mais com o pai, não quero mais ficar com o irmão. Eu começo a fazer um paralelo aqui entre esse filho e a igreja, né? A casa do pai. Às vezes a gente sai por causa dos nossos irmãos, achando que os nossos irmãos estão errados. Às vezes a gente sai por causa do nosso pai, que é o pior, né? E eu fico pensando o que dá na cabeça de um servo
e sair da presença do Pai. Não dá para entender. Não dá para entender porque que eu e você saímos da presença do Pai. Por causa do nosso irmão. A gente se aborrece com o nosso irmão. A gente se aborrece com Deus. Quem somos nós para poder julgar o que Deus faz? Tudo que Deus faz é bom. Nós é que às vezes não entendemos o que Deus faz por nós. E aquele filho pródigo, ele saiu do seu juízo normal, né? E começou a exigir o que não era direito dele naquele momento. Às vezes nós exigimos tantas coisas que nos damos o absurdo de exigir algo de Deus, quando na verdade tudo é pela graça dele. E a gente vê que aquele jovem, ele exigiu a parte e foi embora. E a partir de hoje eu não quero, a partir de hoje eu não vou ficar caminhando mais com o Pai, a partir de hoje eu não tenho mais interesse, vou viver minha vida, vou gastar, vou aproveitar, vou curtir, a vida é curta. Quando na verdade a gente deve fazer o contrário. É justamente por essa vida ser curta que a gente tem que ficar nos caminhos de Deus. A gente precisa se manter firme nos caminhos de Deus. E Deus é maravilhoso conosco. Ele sempre nos dá uma oportunidade para a gente poder voltar para os caminhos dele. E ele sempre nos dá essa oportunidade. Mas aquele filho pródigo, ele continuou, caminhou, ele não se preocupou com nada, igual nós fazemos às vezes. A gente vê aqui claramente uma desobediência desse filho. Ele não se preocupou com o que podia acontecer. Interessante que essa desobediência, ela vem desde lá do Jardim do Éden. Essa desobediência, Deus, ele colocou o homem e a mulher no jardim e disse para aquele que de toda árvore comereis, exceto da árvore da ciência, do conhecimento, né, do bem e do mal, porque se dela comeres, certamente morrerás. E o homem foi seduzido, o homem e a mulher foram seduzidos e comeram dessa árvore. Aí você pode falar, então, se não tivesse comido, mas se Deus tivesse falado que outra coisa, eles iam desobedecer. A questão não foi a árvore, a questão foi a desobediência. Lá a Bíblia fala que lá existiam um rio com 4 braços, né? Que era o Gion, o Pison, o Tigre e o Eufrates. Se ele tivesse dito para Eva e para Adão, olha, vocês podem tomar banho no Gion e no Pison, mas no Tigre e no Eufrates vocês não tomam banho não. Eu tenho certeza que uma hora, quando menos esperasse, ele ia querer pular dentro daquele rio de ponta. Porque infelizmente o ser humano, a gente está sempre errando, sempre desobedecendo, mas Deus, ele quer sempre nos trazer de volta. E eu digo para você, meu irmão, talvez essa reflexão seja para você que um dia conheceu a Jesus. Em algum momento da sua vida você se perdeu e começou a ter atitudes que desagradam ao Senhor. Eu digo para você que é hoje o dia que você deve voltar aos caminhos do Senhor. Não espere para amanhã. Como eu falei no início, a pastora Elvira não esperava, ela queria viver. Todos nós queremos viver.
Por mais que eu ouvi uma vez o pastor Miranda sempre fala que nós temos o chip da eternidade. Só que esse chip da eternidade é pra gente praticar na eternidade. A gente acha que a eternidade é aqui. A gente não sabe o dia de amanhã. Jesus disse que a gente não consegue acrescentar nada na nossa existência. Igual a pastora Elvira, ela foi, mas estava nos caminhos de Deus. Você imagina se ela tivesse ido, tivesse vivendo uma vida igual esse filho pródigo. Não existe, a gente não tem que ficar querendo dar opções. Não existe meio termo, existe céu, existe inferno. As escrituras nos dizem isso. Se você morrer sem Cristo, o seu destino não será muito bom. A Bíblia nos fala sobre isso. E a desobediência é algo que nos tira da presença de Deus, nos afasta do Senhor. E esse jovem ele saiu. Só que o interessante é que aqui no versículo 14, não precisa nem colocar não, diz assim: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. Ele começou a passar necessidade. Você sabe o que acontece, meu irmão? Quando a gente vê que nós não somos nada sem Deus, a gente começa a passar necessidade, começa a passar dificuldades. Você sabe por que ele começou a passar necessidade? Porque a gente não consegue viver sem Deus. Eu quero fazer um paralelo para você entender. Eu não sei quem gosta de pescar, eu não gosto e também não sei. Mas é legal, acho até interessante. Quando você pesca, vai lá no rio, tira um peixe, consegue pegar, aí você tira o anzol dele e deixa ele dentro do barco. Você observa que ele começa a se debater, começa a se jogar para lá, para cá, para lá, para cá. E chega uma hora que ele não resiste, ele morre. Você já parou para pensar sobre isso? Sabe o ensinamento que eu tenho disso? É que assim como o peixe, ele nasceu para viver na água, o ser humano nasceu para viver na presença de Deus. Sabe por quê? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Inicialmente Deus nos criou para se relacionar conosco o tempo todo. E assim como aquele peixe que ele não resiste quando ele sai da água, nós também não resistimos quando a gente sai da presença de Deus. A gente acha que está fazendo a coisa certa ou tomando decisões que para nós é bom, mas o caminho é morte. Então eu digo para você, o peixe ele não consegue, ele se debate, a gente vai começar a fazer a mesma coisa, a gente começa a se debater, a gente vai para um lado, para o outro sem rumo, a gente perde o norte, a gente sai do nosso juízo normal. Eu e você não fomos criados para viver longe da presença de Deus. E eu imagino como o coração de Deus se entristece quando isso acontece. Interessante como nós, seres humanos, a gente começa a ver que quando a gente vê essa injustiça nesse mundo, está cheio de injustiça. A gente vê uma pessoa matando um inocente. As nossas condolências sempre vão para o inocente, claro, e é assim mesmo. Mas as nossas condolências têm que ser para a vítima, não para o algoz. Mas se você começar a olhar, Deus ele se entristece com aquela pessoa que morreu, com aquela vítima, com aquele inocente. Mas ele se entristece também com aquela pessoa, com aquele assassino, com aquela pessoa que um dia escolheu sair dos caminhos de Deus. É claro que cada pecado tem a sua consequência. E tem uns pecados que trazem as consequências maiores e outros pecados que trazem consequências menores.
Mas independente do que seja, o pecado é resultado de você não fazer aquilo e o Senhor se agrada. Você faz aquilo que o mundo se agrada. E Deus, Ele ama o pecador. Deus, Ele ama, é por isso que Ele me ama. Por isso que Ele ama você. Deus, Ele tem interesse em se relacionar com a minha vida e com a sua vida. Em todo o tempo. Porque, como eu disse, nós não conseguimos viver sem a presença de Deus. A gente morre. E esse jovem, ele caiu em si. A Bíblia fala que ele caiu em si. Aquele país, ele começou a ter dificuldade, o dinheiro acabou, ele começou a viver. Olha só, um rapaz que tinha tudo ali. Ele tinha a presença do pai, ele tinha recurso, ele tinha alimento, ele tinha cuidado. Começou a viver com as sobras dos porcos. E interessante dizer que naquela época o porco, até hoje, de acordo com a tradição judaica, era considerado um animal imundo. Então ele estava vivendo das sobras de um animal imundo. E não era a lavagem, eu digo assim, hoje a gente vê como lavagem, era o que sobrava. Ele não pegava primeiro, não, ele pegava o que sobrava. E isso que o mundo tem para você, por mais que aparentemente seja bonito, o mundo quer te derrubar, o mundo quer te destruir. A própria palavra diz que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que tenha vida, e vida em abundância. Maravilhoso isso, né? E ele começou a perceber que ele precisava voltar. Ele precisava voltar para os caminhos de Deus. Precisava voltar para a casa do Pai. E ele começou ali a treinar. Ele aqui no versículo diz, no versículo 18 diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele começou ali pensando. Imagina ele pensando: Pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas ele se arrependeu, ele precisava mudar aquilo ali, porque ele teve tempo, né? Graças a Deus ele teve tempo para isso. E a Bíblia fala que ele voltou. Eu fico imaginando o coração de Deus na expectativa de você voltar, na expectativa do teu retorno. E ele não pode fazer nada porque ele te deu livre-arbítrio. E você pisa na bola. Você, usando o linguajar do jovem, você vacila, você dá mole. E Deus fica ali com o coração entristecido, querendo que você volte, você fica relutando. Nós precisamos cair na realidade que Deus, Ele sempre quer estar junto conosco. E nós precisamos estar junto do Pai. Precisamos estar perto do Pai. Precisamos estar dependentes do nosso Pai. E ele foi para lá. Ele já não sentia amor próprio nenhum, ele já não se valorizava. Só que eu digo para você, meu querido, independente do que você esteja fazendo, independente de quais têm sido as suas práticas, você continua tendo muito valor, tá? O seu valor é muito grande. O seu valor foi pago, o seu preço foi pago com o sangue de Jesus. Eu já ouvi uma vez, acho muito interessante isso. Se você for numa joalheria e ver um diamante, ele brilhando, ele tá ali todo trabalhado, um valor, uma beleza muito grande.
Só que se você pegar esse mesmo diamante e jogar ele na lama, ele vai ficar sujo, vai ficar desfigurado, mas ele terá o mesmo valor. Eu digo que você, independente de você estiver um pouco sujo pelos pecados, talvez esteja desfigurado porque a imagem e semelhança de Deus não está sendo representada através da sua vida, mas eu digo para você que o seu valor continua o mesmo. O seu valor não mudou. Então pense nisso. O seu valor continua o mesmo. E aquele rapaz, aquele filho que se sentia desvalorizado, ele voltou. Interessante que quando ele chegou já a uma certa distância, Deus, melhor aquele pai, né, que a gente pensa nos ensinamentos que a gente apresenta a Deus, olhou para ele e antes mesmo, eu acho que talvez ele não tenha nem terminado de falar tudo que ele estava planejando. A Bíblia fala que o pai correu, o abraçou e o beijou. Que maravilha, né? A reconciliação entre aquele filho e o pai. Eu digo para você nessa hora que Deus quer se reconciliar em você. E você precisa se reconciliar com o Pai. Você não sabe a hora que Jesus vai vir buscar. Você não sabe a hora que, infelizmente, você pode partir dessa vida. E o pai começou ali, pediu uma roupa nova, sandália. Imagina o estado daquele homem. Ele devia estar horrível. Ele estava horrível. O pecado faz isso. O pecado nos suja. Ele falou com os seus servos: ó, traz depressa uma sandália, uma roupa. Vamos fazer uma comemoração aqui, porque ele voltou. Deus, ele se alegra quando você volta para a presença dele. Só que, infelizmente, nisso tudo existe uma religiosidade que às vezes as pessoas que estão até compartilhando da mesma fé que você, às vezes não querem te aceitar porque acham você inferior, porque pelo fato de você ter cometido um pecado você se torna pior que aquela pessoa. Foi o caso daquele irmão. Aquele irmão, quando chegou, ele viu de longe aquela festa acontecendo. Realmente foi olhar os olhos do mundo. Ele ficou, com toda razão, ele ficou triste, porque ele viveu sempre na casa do Pai, fazendo a vontade do Pai. Talvez não exatamente como o Pai queria, né, quisesse, mas ele sempre esteve com o Pai. E ele falou assim, ó, esse teu filho, ele nem queria reconhecê-lo como irmão, esse teu filho, ele não valorizou. Mas o interessante é que o Pai, ele foi até lá fora, que ele não entrou. Quando o filho mais velho chegou, ele não entrou. Interessante que o pai foi lá fora para buscar o irmão e levá-lo para se confraternizar. A Bíblia não fala, a história não termina dessa forma. A gente não sabe se ele entrou, mas ele nos dá um ensinamento, dizendo no versículo 31, dizendo: meu filho, tu sempre, ele se dizendo para o filho mais velho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Mas era preciso que nós nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão, ou seja, o irmão que precisa da mesma misericórdia, ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E é isso que Deus quer de nós. A gente faz acepção de pessoas quando essas pessoas chegam na igreja toda machucada, toda ferida, toda carecendo de Deus, e nós, em vez de abraçar, a gente julga. Que evangelho é esse? Evangelho significa boas novas. Como é que você vai falar que entrar de sola uma pessoa, entrar machucando uma pessoa que já está machucada pelo mundo? Não foi isso que Jesus ensinou. Jesus sempre deixou, nós não podemos negociar nossa fé
Nós temos em todo tempo que tratar as pessoas com amor. É isso que Deus quer de nós. É isso que nós precisamos. Se nós servimos a Deus, nós precisamos agir dessa forma. Evangelho significa boa nova. É isso que nós precisamos anunciar. A gente fala que nós estamos numa geração corrupta, uma geração perversa. Cada coisa que a gente vê realmente é verdade. Mas eu me alegro. Às vezes eu fico perto dos jovens ali, embora eu já tenha passado um pouco da idade, mas eu fico ali conversando, eu gosto de conversar com jovens. Porque eu vejo que tem tantos jovens que mesmo com esse mundo aí que vai de mal a pior, eles conseguem se manter firmes. Eles conseguem viver uma vida de acordo com os propósitos de Deus, como eu falei lá no início. Isso me alegra, ver esses jovens agindo dessa forma e vivendo dessa maneira. Isso mostra que é possível viver numa sociedade tão imunda, né? Desculpa até o termo, uma sociedade tão desinteressada por Deus. Esses jovens conseguem viver uma vida que alegra o Senhor. E é isso que eu quero deixar para você nessa hora. Viva uma vida que alegra o Senhor. Você foi criado para se relacionar com Deus. Coloque isso na sua cabeça, coloque isso no teu coração. Não se deixe levar por banquetes do mundo, por aquilo que o mundo oferece. Não faça isso. Viva uma vida que agrada o Senhor. Aprenda a viver enquanto há tempo. Hoje é o dia que você deve se voltar para Cristo. Hoje é o dia que você deve seguir realmente os passos conforme os ensinamentos do Senhor Jesus. Comece a buscar. Eu sei que é difícil. Eu sei que talvez você não tenha força, mas comece lendo a Bíblia pouquinho, ore pouquinho, mas esse pouquinho daqui a pouco vai crescer e você vai ver o quão maravilhoso é você viver uma vida dependendo de Deus. O Senhor, se eu tenho que ir para a direita, o Senhor me conduz, se eu tenho que ir para a esquerda, o Senhor vai me conduzir. É ser guiado por Deus. É isso que eu quero deixar para você nessa hora. A gente não sabe a nossa hora. Então, não desperdice seu tempo com esse mundo. Às vezes a gente consegue ficar 2, 3 horas nas redes sociais, ou às vezes o dia inteiro, e a gente não consegue ficar 5 minutos orando ao Senhor. Que relacionamento é esse? Não perca seu tempo. Invista seu tempo naquilo que agrada a Deus. Coloque o seu tempo na presença de Deus. É isso que eu quero deixar para você, meu querido, que Deus faça com que essa palavra entre no teu coração e que, assim como eu orei, não apenas você receba, mas que você também consiga aplicar essa palavra de forma que as pessoas ao seu redor sejam transformadas e sejam impactadas pelo Evangelho, que significa as boas novas da salvação. Creia nisso, meu querido. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, porque é tudo para Ele. Pelas nossas forças nós não conseguiremos nada. É só pela força do Senhor que habita em nós. Nós estamos caminhando para o final dessa celebração, agora num novo cenário, né? Você viu que eu saí de lá de onde eu estava, saí da companhia das maritacas, que em alguns momentos até fizeram um barulho que atrapalhou um pouco, mas eu tenho certeza que não impediu de você entender a mensagem que o Senhor tem para a sua vida. Até porque lá que era o ambiente delas, né? O intruso era eu. Agora, antes de nós encerrarmos, nós vamos estar louvando ao Senhor.
Vamos louvar nessa hora. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. Não desiste, Ele não desiste. Amém. Realmente o Senhor não desiste de nós, e esse que deve ser o nosso entendimento, saber que
Deus sempre está com as mãos estendidas para nos abençoar. E eu fiz questão, né, de estar com a minha família aqui para terminar, até porque isso também, como eu coloquei, foi um dos ensinamentos que nós recebemos da nossa pastora Elvira, da nossa querida pastora, junto com seu esposo, o pastor Otávio, que a família é uma instituição criada por Deus e nós temos que valorizar. E eu quero dizer para você também que talvez eu tenha dito que, tanto de falar do filho pródigo, de ter voltado, então dá a ideia de que essa mensagem é para aqueles que um dia conheceram Jesus, mas eu quero deixar para você também uma palavra no livro de Romanos, capítulo 10, se eu não me engano, versículo 9, se você quiser depois você checa lá, diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e se em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então é uma palavra de salvação também que eu deixo para você, e que nós possamos refletir sobre tudo que nós ouvimos, e não apenas ouvir, mas também que possamos praticar. Vamos estar orando nessa hora para finalizar. Senhor, nós agradecemos por esse momento, por esse culto, em gratidão ao Teu nome. Tu és digno, e que cada um que pôde ouvir, que cada um consiga guardar essa palavra no coração, que em nome do Senhor Jesus, que essas pessoas que porventura estejam desanimadas, estejam em certo ponto desistindo, mas que o Teu infinito amor esteja, Deus, sobre essas vidas, e que elas reconheçam o Teu senhorio, reconheçam o quão maravilhoso é te servir. Em nome de Jesus, ó Deus, também se há alguém que ainda não te conhece, que hoje, que agora seja o momento. Fica, ó Deus, conosco e abençoe, ó Deus, todos aqueles que decidem, ó Deus, fazer a Tua vontade, que possamos estar sempre seguindo os Teus caminhos. Essa é a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.